Programa O Equilíbrio do Universo, com Deva Jesuede. Apresentação: André Dias. Em entrevista: a eterna competição entre o bem e seu inverso. Estamos aqui mais uma vez com Deva Jesuede, idealizador do projeto Ecobilutopia e representante do Anjo Azul. Deva Jesuede, você fala sobre uma eterna competição entre o bem e o inverso ao bem. O que você pode nos esclarecer sobre isso? Existe uma competição que é uma manifestação das energias positivas e inversas de que toda matéria foi criada. Aqui na terceira dimensão, ela se manifesta como esses dois lados. Se eu perguntasse ao cara igual de que lado você escolheria, evidentemente que você e todos diriam do lado do bem. Mas se eu dissesse que em toda a história bíblica que o bem é representado pelo Deus Javé e que na Bíblia seu irmão, que é o verdadeiro Criador da humanidade e é aquele que preservou a vida na terra, livrando uma família do dilúvio, e que foi esse Deus, Javé, que quis tirar a humanidade da existência, todos iriam dizer: ah, então eu troco de lado. Eu diria: todos os grandes mestres que vieram aqui na Terra ensinar o melhor caminho para ascender à espiritualidade deixaram de escolher um desses lados, pois escolher um lado é continuar com a disputa. Como assim? Você quer dizer que o bem também entra em uma disputa bélica braçal com o lado inverso? Bom, longe de ser eu quem diga tal coisa, a Bíblia, todos os livros sacros, todos os livros da história humana diz isso, pois a maioria dos que são do lado do bem, os que se entendem éticos, os que se entendem bons, os que se entendem cumpridores das leis, os que dizem e fazem coisas boas, querem retirar da existência os que praticam tais atos, para que eles possam viver fazendo apenas coisas boas e em paz. Mas espere, aí, o que você está querendo dizer? Só existem dois caminhos, o caminho do bem e o outro lado. Sempre aprendemos que Deus está do lado do bem e a serpente do Éden está do outro lado, que tudo faz para que o humano saia do caminho que o conduzirá ao paraíso, de onde todos saíram por deixarem de obedecer a Deus. Então só existem esses dois lados para escolher, certo? É muito complexa uma explicação como essa. O que eu posso adiantar nesse momento é que dar uma pincelada para que aqueles que queiram saber da verdade possam conduzir essas afirmações a uma reflexão, apenas como um direcionamento à compreensão das coisas. Bom, o que a maioria aprendeu até hoje foi dita pelo lado que está ganhando, pois é assim que funciona em todas as áreas da vida. Cito o exemplo da política. Quando um líder de um partido está governando, é a sua forma de governar que impera, sendo a outra forma considerada inversa à verdade, pois a maioria do povo confia mais na autoridade, em quem tem o poder, pois se está lá, detém a verdade. No dia que o competidor de um outro partido ganhar as eleições, as coisas mudam. Em relação ao que disse de Deus estar do lado do bem e a serpente do outro lado, quem foi que disse isso? Eu te digo, quem está ganhando, quem está no poder, e a maioria o segue. E você está torcendo para que o outro lado ganhe? De forma alguma. Essa competição faz parte do jogo de interesses. Para mim, isso é apenas um reflexo das interações da matéria, que agora é intelectualizada, interage fazendo suas escolhas por cálculos de ações conscientes, até encontrar um equilíbrio entre seus entendimentos. Um dia desses vi uma publicação no Facebook.
Era um desenho com 3 figuras, desenhos conhecidos como tiras, história em quadrinhos ou charges, onde na primeira havia um líder com um chicote diante de uma multidão de joelhos diante dele. Na segunda, um da multidão se levanta, e na terceira, todos se levantam e o líder se prostrava diante do povo. Um texto acima da charge dizia: se o povo se levantar, e, abaixo das imagens, um outro texto completava: o jogo acaba. Vendo isso, eu respondi: desculpe, mas, ao meu ver, o jogo continua. O que mudou foi o dominante. Isso parece bom, pois quem era submetido agora submete. Na realidade, o jogo só acaba quando os dois deixarem de competir. Então, alguém poderia perguntar: o que fazer então? Digo eu: neutralidade. Pois existe o bem e o inverso ao bem. O equilíbrio entre eles surgirá com os atritos. Mas mesmo com o meu dito, alguém se expressou dizendo: é hora do povo se levantar. Ora, se alguém se levantar e sair dessa disputa é uma coisa. Outra coisa é a pessoa dizer: é hora do povo se levantar. Ou seja, a ideia dela é a mesma expressa nas figuras, querendo dizer que é hora do povo em conjunto reagir, se colocar como a ideia passada pela postagem, agir como um competidor. Mas a experiência é particular. É um despertar interno de cada um. Cada um tem a sua própria visão. Eu só consigo despertar a mim mesmo. Cada um deve experienciar para descobrir por si a verdade. E qual é a verdade? A verdade é aquela que cada um encontra no seu próprio tempo evolutivo, mas que tudo convergirá num só entendimento, que é o verdadeiro sentido da vida, é isentar-se de viver. E o verdadeiro propósito da existência é ascender. Em relação a essa competição entre o bem e seu inverso, ela começou desde o início de tudo, pois é apenas uma manifestação das duas forças da matéria, das polaridades positivas e inversas em interação, que promovem atritos, geram funções que com elas o ser chega à intelectualidade, e nesses atritos encontram vagarosamente uma harmonia, o equilíbrio. O humano, apegado aos sentimentos que a matéria produz, é que romantiza tudo, ao invés de dosar o discernimento também com a razão. Na Terra, ela começou muito antes, quando uma das luas de Nibiru chocou-se com Tiamat, um dos planetas que circundava o Sol, a Terra formando. Houve uma troca de suas composições e, ao surgir a Terra seca, aquele que tem o chamado de ser do espaço, no livro Polissofia 1, no texto de título, o surgimento do pensamento emotivo, que são os elementos da energia inversa, foi depositado, mesclando-se com a essência do ser terreno, vindo a surgir o ser dúbio. Nesse momento, pode-se dizer então que começou tal competição na Terra. O que você quer dizer em relação ao povo? Que ele quer enfrentar o outro lado? A mente do povo está moldada para competir. Foi isso que sempre aprendeu. Já está em si como um programa, como um instinto. Com o meu dito, queria demonstrar que existe uma terceira opção, que é a neutralidade, que nesse caso só pode ser alcançada com a intelectualidade, pois é consciencial, e o jogo só acaba para quem decidir que para ele acabou, deixando de participar da competição. É uma decisão particular que alguém só pode alcançar se conseguir pensar, refletir sobre o que é a competição.
E isso só acontecerá para aqueles que já têm dentro de si as funções necessárias para entender, aceitar e executar certos conceitos filosóficos. E qual é o propósito dessa competição? Sobrepor aquele que ele entende estar lhe interferindo em seu progresso. Ele responderia essa pergunta com uma outra. Com quem o humano compete? Eu respondo, com seu igual, com aquele dito por Jesus, o próximo, que na realidade é o que poderia se entender como o elemento-chave de sua salvação, pois é a lei da ajuda que faz com que um use o outro para evoluir, e depois esse que evoluiu ajuda o outro, cedendo de si para que os dois se igualem, se equiparem em funções evolutivas. Você disse há pouco que a mente do povo foi moldada para competir. Dê um exemplo. Dou-te mais que um. Na ficção, os filmes, as novelas, as séries, os livros, o esporte. Na sociedade, a política, os produtos e serviços em geral, na formação para suplantar o competidor em um emprego. Em todas as áreas da vida desse sistema, a pessoa tem que superar o outro para conseguir uma melhor condição na vida. Mas como assim? Acredita-se que nada pode mudar um conceito, uma ideia do outro, pois todos têm suas identidades, suas personalidades já formadas. Cada um já sabe o que fazer ou pensar. O que você está dizendo é que um simples filme, ou uma ficção inocente, um desenho animado, pode alterar o modo de pensar de alguém? Ora, mas o que formou essa identidade? Quais os instrumentos que foram assimilados pelo ser para lhe formar tal personalidade, sua identidade? Pois todo humano ao nascer tem apenas instintos. E desde criança aprende associando as palavras ditas por seus contatos aos objetos, às pessoas, às coisas, quando com eles interagem com seus sentidos, formando a personalidade que é hoje. Todas as experiências da vida são o conjunto de ideias que formou tal pessoa. São essas ideias ou conceitos que têm de tudo e que o faz decidir seu destino. Porém, assim como a evolução é dinâmica, todas as ideias podem ser reformuladas, pois são as tais verdades que se alteram com o desenvolvimento do ser. Assim como na ciência, seus postulados se aprimoram com mais pesquisas, com mais avanços científicos. E digo, caso ele tenha as informações adquiridas e tenha padronizado as respostas, ele estará sendo direcionado pelo que aprendeu, deixando de efetuar cálculos em cada novo problema a solucionar. Tendo a ajuda da falta de recursos, da falta de alimentos, de nutrientes, a falta de amor, a falta de tudo, pois a falta o faz buscar meios para suprir seus anseios, deixando de lado o mais importante, o propósito da existência, que é ascender. Isso é que se chama ser conduzido pelo inconsciente coletivo. Então você quer dizer que o povo é isento de pensar? O sistema de vida em que vive, da rotina de trabalhos para garantir seu sustento, sua proteção, o proliferar de sua família e sua posição social, lhe restringe de pensar, de refletir sobre o verdadeiro propósito da existência, pois está muito atarefado em dar sentido à sua vida, em cumprir as tarefas determinadas pelo sistema de vida em que foi inserido. Então todos devem se formar em filosofia para poder pensar? Se assim fosse, seria bom, mas pensar é uma forma de filosofar, pois o que seria filosofar? Seria refletir sobre um tema específico e, através de ferramentas, entendê-lo ao máximo,
que nesse caso é entender a vida sob o propósito de sua existência, tendo em mãos ferramentas capazes de compreender o funcionamento do universo, das coisas que faz o ser pensante. E sobre o Deus e a serpente, o que você tem a dizer? Entenda uma coisa, o humano da superfície da Terra foi criado pelos Anunnaki, que são os verdadeiros deuses criadores da humanidade. Eles são todos os deuses, que cada nação os reconheciam com o título de honraria, distinto do nome que o humano contemporâneo nomeia seus filhos hoje. Foram os Anunnakis que, depois do dilúvio, compreenderam que os deuses, os seres espirituais que estão acima deles, estes que foram os responsáveis por salvar uma família no dilúvio, entenderam também que cabia a eles, os Anunnaki, a tarefa de garantir a evolução da humanidade. Sobre Deus e a serpente, um dos filhos do deus Anunnaki foi colocado como responsável dos trabalhos na Terra, tendo ele o título de Enlil, que quer dizer Senhor do Mandato. Tinha como um de seus atributos a tecnologia de voar, e, por colocar seu traje de voo, o povo o via como uma águia, o senhor dos ares ou dos céus. Já seu irmão, tendo o título de Enki, que quer dizer Senhor da Terra, que tinha como um de seus atributos a tecnologia de submergir nas águas e dentro da terra, e por colocar seu traje de voo, o povo o via como o Senhor da Terra ou do submundo. Embora o Senhor da Terra fosse Enki, Enlil era o mandatário dos trabalhos na Terra, e assim Enki estava no primeiro momento como seu subordinado, e o outro filho, querendo achar uma solução para o trabalho desenvolvido pelos trabalhadores Anunnaki, criou o humano, o trabalhador primitivo, sendo este Enki considerado o pai da humanidade, o Deus Pai, pois foi ele quem mesclou seu DNA com o de um símio que já existia na Terra, com a ajuda do seu filho Ninzishzida e de sua irmã Ninmah, gerando o ser humano. E depois do dilúvio, Enlil reconhecia como o Deus da Terra, o Deus Senhor. Quer dizer, reconhecia-se. Como esses dois irmãos desde antes já competiam pela sucessão do trono de Nibiru, o planeta dos Anunnaki, eles e seus descendentes continuaram aqui suas competições. Então por que o pai da humanidade é identificado como a serpente do Éden? Pelos motivos que já falei sobre seu atributo de tecnologia do fundo do mar, do centro da Terra, e porque ele detinha várias áreas da ciência, como a genética, a biologia, que já naquela época possuía o símbolo da medicina que existe até hoje, com uma das duas serpentes entrelaçadas em um bastão, e alguns têm também duas asas acima, simbolizando Enlil, que era o especialista em aeronaves e espaçonaves. Esses relatos fazem parte de uma lenda grega, porém aceita até hoje pela OMS, Organização Mundial da Saúde, que também tem esse símbolo em sua logomarca. Mas na realidade, como já disse, todos os deuses são os mesmos Anunnaki, que a Bíblia intitula os dois principais como Elohim, que quer dizer deuses. A serpente representa Enki, o pai da humanidade, e as asas acima representam Enlil, o deus da terra. E ainda tinha um terceiro dos deuses antigos criadores, que era a irmã deles, Ninmah, que foi a mãe da vida, pois ela cedeu seu útero para criar o humano primitivo. Então nessa terra, nessa eterna competição entre o bem e o inverso ao bem, qual deles é o bem e qual deles é o inverso ao bem? Bom, o bem é representado pela energia positiva, que em Enlil se faz similar, disseminando a crença e a fé, que são manifestações emotivas do amor, pois requer do povo a emotividade,
com sua submissão, a veneração e a fobia pelo Deus que diz ter criado tudo. Já o inverso ao bem é a energia inversa em que se faz similar, disseminando a razão e o saber, pois sua postura é de inversalidade aos intentos de seu irmão, sendo ele representante do conhecimento que se deu ao humano, como a alegoria dita na Bíblia, quando descreve que eles comeram da árvore do conhecimento do bem e do inverso ao bem, que foi passada pela serpente do Éden, que disse ao humano macho e fêmea que o conhecimento os faria igual a Deus. Mas entenda, se você procurar definir que um é bom e o outro é inversamente bom, seria fácil entender que o lado certo a se ficar é do lado do bem. Mas entenda uma coisa, bem e inverso ao bem são formas de interpretação do conhecimento e dos sentimentos que os dois juntos só existem na terceira dimensão, pois é nela que se manifesta em maior quantidade a energia positiva, que é pela emoção boa e inversa, que se mesclou com a energia inversa, que é manifesta pela lógica e conhecimento, sendo essa em menor quantidade. Então pense, para evitar de se deixar levar por uma definição de uma palavra de forma emotiva, mas sim entender que o universo é matemático, onde os que souberem solucionar melhor a equação da vida ou da existência conseguirão atingir o ser padrão e alcançar o plano divinal, que deveria ser o único objetivo do ser intelectualizado, ou seja, positivo e inverso são apenas manifestações da matéria, das energias, que melhor é serem observadas como algo a solucionar, encontrando o equilíbrio entre elas. Portanto, quem desejar escolher um lado estará entrando na eterna competição entre essas matérias, onde o melhor a se fazer, pense, é se colocar neutro aos seus intentos, às suas ideias, deixando quem quiser defender tais ideias que o faça, deixando de se envolver, de se comprometer com as ideias dos outros, mas que todos estejam cientes sobre as consequências de seus atos. Reflita no que eu digo, se seria melhor deixar de se envolver em questões de outrem, de estar pensativo quanto ao caminho que um familiar ou um amigo está se dirigindo, pois quem é que pode salvar alguém? Cada um está em seu tempo evolutivo e, ao se envolver, estará se ligando a tal lugar. O que o humano pensa é que o outro pode deixar seu corpo físico e ir para um lugar de sentença infinita. Mas, embora uma pessoa possa, ao deixar o seu corpo físico, ir para um lugar onde passará por problemas, saiba, ele já passa por isso. O tal lugar é só mais visível de onde ele já está ligado aqui na Terra. Para lá vai para continuar sua depuração, pois precisa disso. Mas um dia ele estará livre desse lugar, quando adquirir funções evolutivas. O bem é apenas uma manifestação da energia positiva, e o inverso ao bem é apenas uma manifestação das energias inversas, energias essas que o universo foi criado. Essas duas manifestações da matéria, em suas interações, depois de muitos atritos, encontram o equilíbrio. O momento de despertar é quem já começa a encontrar o equilíbrio e a acordar dentro da matrix, dentro da central, do sistema centralizador, que os seres de energia distinta se atritam. Mas nesse atritar, alguns começam a realmente pensar. E quando eu digo pensar, digo que começam a calcular e a chegar a um resultado, onde o ser de absorver o resultado de outro, longe de ser absorver o resultado de outros que tiveram suas experiências particulares, pois isso é crer, e crer é acreditar na experiência alheia, mas sim cabe a cada um ter a sua própria experiência, pois isso é que significa saber, onde gerarão em si o ser do equilíbrio, depois
alcançar o ser padrão, conseguindo assim entender o propósito da existência e atingir a saída do universo, indo habitar o plano divinal. Eu sou Deva Jessuede, o que vive para sempre, equilíbrio e paz.